cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Nesse dia eu quero estar meditando em 2 versículos com os irmãos e irmãs nesta manhã, a respeito sobre a fé, né? Glória a Deus, aleluia. O primeiro versículo que eu quero deixar para cada irmão e irmã se encontra em Tiago, no capítulo 1, no versículo, glória a Deus, aleluia, 6. Tiago 1, 6 diz assim: glória a Deus, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Louvado é o nome do Senhor. Nesta palavra em Tiago está nos ensinando a respeito sobre a fé. Nós precisamos, amada igreja, a cada dia mais exercer a nossa fé. Nós precisamos ter um posicionamento de fé diante do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver realmente a vida na fé. Não aquela fé assim, eu tenho fé, mas com os meus lábios eu tenho fé. Eu tenho fé, irmã, mas quando a tribulação chega, quando a circunstância ela chega, cadê a fé? A Bíblia está dizendo que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar. Ora está alta e ora está baixa. E quando nós estamos dessa forma, nós não receberemos do Senhor. Nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos chorar, mas se nós não tiver fé, não vai resolver nada. Né? E a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Olha para você ver, então, nós precisamos ter fé. Em tudo na nossa vida nós precisamos ter fé, igreja. Louvado o nome do Senhor, não é só crer. Né? Eu creio que há uma parede atrás de mim. Né? Eu creio. Eu não posso dizer que eu tenho fé, porque eu estou vendo. Então não é uma fé. Eu creio, eu estou vendo. Tem uma parede atrás de mim. Então o Senhor ele quer que nós tenhamos o posicionamento de fé. Irmã, mas eu não estou vendo nada acontecer. Mas a fé é isso. A fé é você acreditar mesmo que você não esteja vendo nada acontecendo. E é essa fé que vai fazer a circunstância à sua volta mudar. Quantas pessoas estão enfermas de enfermidade que não é para medicina? Enfermidade que não é para o médico, mas é enfermidade que é para Jesus curar. Só que aí o Senhor ele quer que você, que eu tenhamos um posicionamento de fé. Porque nós só receberemos algo do Senhor se nós usar nossa fé. Quantas pessoas que não têm fé de receber a palavra de Deus? A palavra está sendo ministrada, mas a pessoa não tem fé de tomar posse daquela palavra. E a Bíblia, igreja, ela é a boca do Senhor falando conosco. Nós temos que ter fé na palavra de Deus. Nós temos que absorver para nós a palavra. Nós não podemos ser inconstantes. Nós não podemos permitir que o inimigo estrie a nossa fé. Nós temos que ter fé. Irmã, eu tenho fé em Deus. Mas e Jesus? Aonde Jesus fica? Você tem fé em Deus. Só que o caminho é Jesus. Para você chegar até a Deus, você tem que passar por Jesus. Então você precisa exercer a sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que tudo que nós pedimos, nós temos que pedir em nome de Jesus. E nós temos que ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé, ela remove montanhas. A fé, ela remove situações. E nós precisamos ter esse posicionamento de fé. Aquela fé verdadeira no Senhor Jesus. Não uma fé só de lábios. Mas a fé. E igreja, nós temos que ter fé até nas palavras que Deus dá a nós. Quantas vezes... Começando por mim, eu falo por mim, quantas vezes que o Senhor fala algo conosco e nós não usamos a fé. A palavra vem, o Senhor fala e daí a pouco nós estamos olhando a circunstância, nós estamos olhando o que o outro está falando e nós esquecemos da palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor que tem que ser o nosso fundamento, o nosso alicerce é a palavra. Deus ele não fala hoje e muda amanhã.
O que Deus fala se cumpre. Então nós precisamos ter um posicionamento de fé diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos receber algo do Senhor, a nossa fé, ela não pode ser inconstante, a nossa fé, ela não pode estar morna, mas nós temos que a cada dia mais pedir ao Senhor: Senhor, acrescenta minha fé. Todos os dias a nossa oração precisa ser essa: Senhor, acrescenta a minha fé. Nós temos sempre, igreja, de estar pedindo ao Senhor para que o Espírito de Deus, ele venha a cada dia mais acrescentar em nós a fé. Porque a fé, ela não é um mérito nosso. A fé é um dom divino, é algo que o Senhor, ele dá. Somente Jesus pode derramar sobre os nossos corações a fé. Então nós temos que nos humilhar diante do Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, acrescenta a minha fé. Para que eu possa viver os milagres que o Senhor tem para a minha vida. Para que eu possa tomar posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque se eu for inconstante, né? A Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que se nós for inconstante, nós não receberemos nada do Senhor. Jesus, ele sempre enfatizava essa parte. Quando alguém ia até ele sempre perguntava a pessoa sobre a fé. Se a pessoa tinha fé que ele poderia fazer aquele milagre. Então Jesus, ele pergunta para nós: você tem fé que eu posso mudar a situação? Você tem fé? Porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se nós não tiver fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por quê? Porque é necessário que nós creia. Que nós vamos diante dele, nós vamos clamar e ele vai nos responder, ele vai operar nas nossas vidas. Olha para você ver em Efésios, que maravilhoso. Efésios no capítulo 3, no versículo 17, diz assim, ó: para que Cristo habite pela fé em nossos corações, em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Jesus, ele vai habitar no nosso coração pela fé. Se você não tiver fé que Jesus, ele está no teu coração, então não tem como. Ele só vai habitar no meu e no seu coração se nós tiver fé. Se nós tiver fé nele, ele vai habitar nos nossos corações. Para quê? Para que nós sejamos arraigados, para que nós venhamos estar fundados em amor. Quem vive pela fé, ele vive uma vida de amor. Ele vive uma vida do fruto do Espírito Santo de Deus. Quem vive pela fé, ele não é arrogante, ele não é egoísta, ele não é uma pessoa que diz: eu já sei tudo, eu não preciso de ninguém, eu sou mais eu. Não. Quem vive pela fé, ele é humilde. Ele reconhece que ele é falho, que ele é pequeno. Ele reconhece que ele necessita sim dos irmãos. Ele reconhece sim que Deus usa as pessoas para falar. Porque uma pessoa que ele não está vivendo na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vai aceitar quando alguém disser algo para ele. Ele vai ser soberbo, ele vai ser arrogante. Eu não preciso que ninguém fale nada comigo porque eu já sei, eu posso, eu sou. Mas nós temos que estar fundados em amor, pela fé. Jesus, ele vai habitar em nosso coração. E através dele habitar no nosso coração, nós vamos conhecer cada dia mais o amor de Cristo. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Quem vive pela fé, ele entende, ele sente o amor de Cristo. Não só pela vida dele. Porque alguém que vive pela fé, ele sabe que mesmo quando uma pessoa está lá no mundo, está lá nas drogas, está no álcool, está no que for, o amor de Deus pode alcançar aquela vida, ela pode ser transformada. Porque para Deus não há nada impossível. Às vezes você olha para alguém e fala assim: irmã, mas eu estou orando há tanto tempo e nada aconteceu na vida dessa pessoa, eu não vou orar mais, eu não vou buscar mais, porque nada acontece.
Você está profetizando que nada vai acontecer. Você está profetizando que não tem jeito para a vida desta pessoa. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê, para aquele que tem fé. Se você tiver fé, Deus vai operar. Mas se você não tiver fé, infelizmente nada vai acontecer, porque tudo é pela fé. Olha para você ver, é pela fé que nós somos curados. Se não tiver fé, não tem cura. É pela fé que nós recebemos dons espirituais. É pela fé que nós vivemos em união uns com os outros. É pela fé que Jesus ele habita no nosso coração, na nossa vida. É pela fé que nós seremos salvos. Tem pessoas que não têm fé nem na sua salvação. Não acredita mais, não tem aquela fé em Jesus Cristo. E nós não podemos ser assim, igreja. Jesus, ele pode mudar qualquer situação, qualquer circunstância, ele pode fazer tudo na nossa vida, mas nós precisamos nos levantar na fé. Sejamos nós como Abraão, né? Abraão, ele teve fé, mas ele não teve esta fé que assim, eu tenho fé, não. Ele teve uma fé, ele teve um posicionamento. Porque eu preciso ter fé, mas eu preciso ter um posicionamento de alguém que tenha fé. Abraão, ele teve fé quando o Senhor pediu ele, o filho dele, o filho da promessa, o único filho que ele tinha, né, o filho da promessa. Porque ele tinha, né, o outro filho, mas o filho da promessa, o filho que Deus enviara, foi Isaac. Então Deus ele pede Isaac, ele pede que Abraão sacrifique Isaac. Quando Abraão ele sobe aquele monte para sacrificar, né, o seu filho, ele fala com os moços que ele iria, mas que eles voltariam. Olha a fé daquele homem. Ele tinha tanta fé no Senhor que ele cria que Deus ele ia prover o cordeiro, ele ia prover, mesmo que se Deus, né, falasse com ele para matar, mas ele cria que Deus poderia ressuscitar, né, a vida do seu filho. Então, louvado o nome do Senhor. É essa fé que o Senhor Jesus ele quer que nós venhamos ter. Uma fé de acreditar naquilo que Deus falou que vai fazer na nossa vida. Abraão ele teve essa fé. E o Senhor ele quer que nós também venhamos viver essa fé. Para que nós possamos viver as plenitudes do Senhor, para que nós possamos ser cheios do Senhor, nós precisamos viver a fé. O versículo 20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então nós precisamos ter fé para nós viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, as promessas de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter fé. Então que cada um venha neste momento, você venha exercitar a sua fé. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Assim como o corpo sem o espírito, ele é morto, a fé, se ela não tiver obras, ela também vai ser morta. Então nós precisamos ter um posicionamento de fé, para que nós possamos viver as promessas de Deus, para que o Senhor possa cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem para a nossa vida. Porque se nós, né, não vivermos a fé, nós não alcançaremos o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo na nossa vida, seja cura, seja renovo, seja o que for, nós precisamos ter fé. Não pela vista, o justo ele viverá pela fé e não pela vista. Você não vai se basear naquilo que você está vendo, mas você vai se basear em Jesus, porque Ele pode fazer tudo. Nada é impossível para aquele que tem fé, para aquele que busca no Senhor Jesus. Então busque no Senhor Jesus a cada dia o renovo para a sua fé. Porque não adianta você fazer sacrifícios humanos, você nem ficar horas e horas sem comer, você ficar o dia todo orando, mas se você não tiver fé, nada disso vai servir, nada disso vai edificar a sua vida. Mas se você fizer com fé, você vai ver o operar de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então nós venhamos ter um posicionamento de fé, amém?
Senhor, meu Deus, meu Pai, graças nós te damos por esta palavra, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus santo, e que o Senhor venha renovar a fé de cada um, Senhor, meu Deus, ó Pai, que vê, Senhor, que ouvi, Senhor, meu Deus, esta palavra, Pai. Espírito Santo, eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai de encontro a esta vida, Pai, neste momento, Senhor, quebrando as barreiras, muralhas, impedimento, ó Pai. Meu Deus, ó Pai amado, fortalece essa vida, Senhor, para que ela possa viver, Senhor, uma vida de fé, que ela possa ser um homem, uma mulher cheia do Teu Espírito Santo, que ela possa conhecer a Tua vontade para a vida dela, Senhor. Meu Deus, que ela venha romper na fé, Senhor, que ela venha se revestir da fé, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ficar com essa palavra no nosso coração, amém? E que Jesus abençoe a todos, em nome de Jesus.